Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra poder mostrar como que com o mesmo princípio que vocês fizeram o estojinho, também é possível fazer essa necessaire mini maravilhosa. Olha como ela é linda, né, gente? É praticamente a mesma coisa, a gente vai mudar só alguns detalhes no tamanho do molde. Colocar essa alça aqui que pode ser feita com o mesmo material, ou se você tiver alça aí também pronta, você pode usar a alça pronta, tá? Aqui eu coloquei um forrinho azulzinho pra poder combinar com a necessaire, mas você pode colocar da sua preferência. Então aqui a gente vai precisar dos mesmos itens que foi usado naquele dia, você pode ir lá na playlist, olhar o vídeo que foi feito, pra você poder relembrar alguns itens, tá? Mas é que eu costumo usar agulha número 20, linha de nylon, uma linha semelhante, né, a cor da peça que você tá usando. Aqui o zíper número 5, tá? Aqui eu tenho 30 centímetros de zíper com sobra. Aí eu vou usar um cursor, também douradinho, pra combinar aqui. Aí a gente vai precisar de 25 centímetros de comprimento por 5 pra poder fazer a nossa alça. E aqui você vai precisar de um retângulo. Esse material que eu escolhi foi um sintético, o perolizado. Você pode fazer com qualquer outro material também, tá? E aqui a gente tem um retângulo, né? Um quadrado, na verdade, de 25 por 25. Então é um quadrado mesmo. E aqui o meu forrinho. Eu vou colocar esse forrinho aqui beijinho pra poder combinar. Vamos lá pro passo a passo? Escondidinho. Olha que legal. Agora a gente vem passando aí um pesponto para ajudar a prender essa costura. Pode dar uma firmadinha com a mão, que facilita. E vem passando o pesponto aí direitinho, com calma, para não escapar. Corta as pontinhas. Já gosto de ir cortando a linha já pelo meio do caminho, que aí não tem risco de enroscar, não fica muita linha por aí. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado, ó. O lado direito com direito, virado para frente do zíper. A linha direitinho, ó, como vocês podem ver aí. Mesma coisa, passa a costura reta. Lembrando que eu tô usando aqui o calcador de Teflon, que para quem costura sintético faz toda a diferença. A minha máquina é uma máquina reta, simples, né? Para quem usa aquela transporte duplo, nem é necessário o calcador de Teflon, porque ele já ajuda a puxar o zíper. Aliás, a puxar o material. Agora, ó, desvirou, como vocês viram aí, né? E aí, agora também, a gente vai estar passando um pesponto nesse outro lado. Então, fica os dois lados pespontados, bem bonitinho. Agora, a gente vai estar colocando o cursor. Alinha certinho, né, os dois lados do zíper, encaixa bonitinho e coloca o cursor, puxa ele, sempre eu coloco da direita para a esquerda. Aí pode cortar o excesso do zíper, né? Porque já não precisa, né? Já colocou o cursor, já tá tudo certinho. Alinha tudo, né? Sempre mantendo tudo no meio. E aí eu já vou prender a minha etiquetinha, aonde eu quero costurar ela, eu vou colocar aqui um prendedorzinho, para poder facilitar aqui, né? Para mim não me confundir depois do lado que eu vou querer. Virou do avesso de novo a peça, vamos fechar essas pontas aí. Vai fechar as duas pontas. Cuidado na hora que vai passar a costura em cima do zíper, em cima da etiqueta, porque aí fica mais grosso. Se precisar ir mais devagarzinho, vai indo na mão com calma, né? Pra não correr nenhum risco aí de enroscar a costura ou de quebrar a linha. Lembrando que aqui também eu tô usando a agulha número 20, né? Que eu acho melhor pra poder estar costurando esse tipo de material. E agora que a gente costurou as duas laterais, a gente vai cuidar de fazer os cantinhos. Pra poder fazer esses cantinhos, lembrando que a gente vai fazer primeiro uma marcação aí nesses cantinhos, tá? De 2 centímetros quadrados, que é o que tá marcando ali no molde, ó. No molde eu vou deixar as medidas para vocês aqui verem, mas é 2 centímetros quadrados aí esses cantinhos. E eu gosto de usar essa régua, que facilita bastante. Então, aí com a régua eu já vou marcando aí cada cantinho, vou riscando com o lápis para depois eu poder cortar. E isso me ajuda muito, né? Facilita bastante pra gente poder fazendo isso. Essa régua chama régua de patchwork, tem de diversos tamanhos. Essa é uma das mais pequenininhas que tem, mas já me ajuda muito. Agora, a gente vai cortar aí os 4 cantos certinho, pra poder depois a gente fechar eles. Mas antes de fechar, a gente tem que ficar atento
que em um dos lados eu costumo colocar o lado oposto da etiqueta. Um dos lados a gente vai colocar a alça. Antes de mais nada, vamos passar aí também o viés, tá? Aí eu tô usando o viés TNT, mas você pode usar também o viés de Boneon, que é muito comum hoje em dia aí pra gente poder comprar, se encontra com facilidade, tem uma ótima qualidade também. Então, passando aí o viés, tá? Nos dois cantos, sempre dando retrocesso. Se quiser ir e voltar 2 vezes, né, pra poder ficar reforçado também, vocês podem ver que no final eu vou fazer isso, eu vou e volto, pra não ficar muito pesado pra máquina dar o retrocesso e ao mesmo tempo garantir que fique bem firme. Agora, vamos juntar esses cantinhos, ó, e vou fazer um pique com a tesoura, pra na hora que a gente for fechar, não correr o risco de ficar torto. Então, a gente vai cortando, ó, os 4 cantinhos. Com isso, a gente consegue ficar bem direcionado aí, ó, o cantinho com o meio da nossa necessaire. Eu não coloco a alça do mesmo lado que eu coloco a etiqueta. Então, eu coloco a etiqueta de um lado, a alça de outro, para dar aquele equilíbrio. Aí, eu tô fechando o lado que tá com a etiqueta, ou seja, tá sem a alça. Então, junta certinho, fecha, né? As conhecidas caixinhas de leite. Gente, essa é uma modelagem muito fácil de fazer, principalmente para quem tá iniciando. Vocês podem ver que é o mesmo princípio que eu fiz lá o estojinho, agora eu tô fazendo uma necessaire. O que muda é um pouquinho no tamanho e que eu tô colocando a alça, mas com isso vocês podem fazer bolsa e colocar uma alça grande, pode fazer uma necessaire maior. Ó, tô colocando também o viés, tá? Todos os cantinhos eu faço com viés. A gente só não coloca viés quando o forro, ele é revestido mesmo, né? Por dentro, aquele forro solto. Aí, a gente não precisa colocar viés. Mas nesse caso aqui, que é o forro costurado junto com o material, a gente sempre coloca viés. Por quê? Embora o sintético não desfie, mas o tecido desfia. Às vezes, quando são peças, por exemplo, que é toda de silicone, que não tem o forro, né? Ou, por exemplo, no Montana, no Soft Color,